Vamos encarar uma verdade um pouco brutal? E se a nossa adoração for só um show? Sabe, aquele hábito de domingo, a música que a gente canta no automático, mas que, sinceramente, não muda nada na segunda-feira? E se Deus lá de cima estiver olhando para tudo isso e vendo só uma performance? Pensa rápido. Se a gente quisesse o ensino mais profundo da Bíblia sobre adoração, onde a gente procuraria? Talvez nos Salmos com aqueles corais gigantes? Ou quem sabe na dedicação do Templo de Salomão? Ou numa carta de Paulo para uma igreja? Olha, a resposta vai surpreender. É totalmente inesperada. Porque a lição mais transformadora sobre o que é adorar de verdade não está num templo, não está num sermão formal, está na beira de um poço, numa conversa de Jesus com uma mulher que era, para todos os efeitos, uma excluída social, a pessoa que a galera religiosa da época fazia questão de ignorar. E exatamente é aí que o nosso maior problema fica exposto, sabe? Essa nossa mania de transformar a adoração num evento. A gente se preocupa com o lugar certo, a música certa, a roupa certa, e no meio dessa checklist toda a gente esquece completamente o que o Pai, de fato, está procurando. Pensa só, a pessoa que Jesus escolhe para dar essa aula magna sobre adoração é alguém com a vida em frangalhos. Uma mulher com 5 ex-maridos, morando com um cara que nem era seu marido, cheia de vergonha, com um histórico de dar tudo errado. Ela era o oposto do que a gente imaginaria como um adorador ideal. E é aqui que o espelho vira pra gente. Porque muitos de nós, os certinhos, que seguimos todo o ritual da igreja, podemos estar super satisfeitos na nossa rotina, mas sem sede nenhuma. Já essa mulher, no meio da bagunça dela toda, tinha a única coisa que realmente importava. Um desespero genuíno por algo real. Uma sede que a fez fazer a pergunta que mudaria o jogo. A pergunta que ela faz revela exatamente onde a gente também se prende. Ela tenta levar a conversa para o debate religioso da época, sabe? Para briga sobre as coisas externas, sobre o que parece certo. Percebe a armadilha? Para ela, a questão era geográfica. A gente adora neste monte ou em Jerusalém. Onde? Como? É a mesmíssima discussão que a gente tem hoje, só que com outras palavras. Qual o estilo de música certo? O culto tem que ser formal ou informal? Qual a melhor igreja? Tudo isso é uma distração do essencial. Mas Jesus, ele não morde a isca. Ele não entra nesse debate. Ele não escolhe um lado. Ele simplesmente pega a conversa e eleva para um nível totalmente diferente. A resposta dele vai redefinir para sempre o que significa adorar. Presta muita atenção nisso. Ele diz, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Entende a virada de chave? Adoração não é sobre o que ou onde, é sobre quem. O foco sai do exterior e mergulha no interior. E aí tem duas condições, em espírito e em verdade. É sobre ser genuíno e estar alinhado com a palavra de Deus, não sobre ter um CEP correto para adorar. Tá, legal, mas e na prática? Como é que isso funciona? Se não é sobre o lugar, nem sobre o ritual, o que separa a adoração de verdade da pura performance? A Bíblia nos dá duas marcas bem claras, como se fossem 2 termômetros para medir a temperatura do coração. E essas duas atitudes internas revelam tudo. São elas, obediência e gratidão. É nesse ponto que a verdade sobre a nossa adoração vem à tona, sem maquiagem. Primeiro, obediência. A verdade bíblica é cortante. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe o que isso significa? Que Deus se importa muito mais com a sua obediência na segunda-feira do que com o quão alto você cantou no domingo. A aplicação para essa semana é direta. Em que área a sua vontade está batendo de frente com a vontade de Deus? A verdadeira adoração começa exatamente aí, na rendição. Segundo, gratidão. E a verdade aqui é que um coração que vive reclamando simplesmente não consegue adorar. Murmuração e adoração são como água e óleo, não se misturam. Elas não ocupam o mesmo espaço no coração. Então a aplicação é um desafio. Pega uma coisa que você tem reclamado essa semana e, de propósito, transforma essa queixa numa oração de gratidão. É nesse pequeno ato que o coração começa a se realinhar para adorar de verdade. E isso tudo nos leva de volta para o ponto de partida, lá na beira daquele poço, para a revolução que Jesus iniciou naquela conversa. O que Deus está buscando, no fim das contas, não são os nossos atos, as nossas músicas, os nossos rituais. Ele está buscando algo infinitamente mais profundo. E essa é a grande virada de chave. Deus não está procurando por adoração. Ele está procurando por adoradores.
A adoração, o ato de adorar, é só aquilo que transborda de uma identidade que foi transformada. O fazer é só uma consequência do ser. Ele não quer mudar a sua rotina de domingo. Ele quer mudar você. O próprio Jesus usou uma frase dos profetas para confrontar os religiosos da sua época, e ela ecoa como um alarme para a gente hoje. Ele disse: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Essa é a definição perfeita de uma performance, de uma adoração vazia. As palavras estão certas, mas o coração está a quilômetros de distância. Então, no final das contas, a pergunta não é se a gente foi à igreja, se a gente cantou afinado ou se cumpriu o ritual. A única pergunta que importa é: o nosso coração, ele está totalmente rendido. Porque é isso, é só isso que o Pai está procurando.